Glória a Deus. A paz do Senhor, meus queridos e amados e distintos irmãos. Hoje eu aqui gravando a oração do meio-dia de hoje, nesse dia glorioso que Deus criou, segunda-feira, 13 de outubro de 2025. Começando hoje uma série gloriosa, uma série maravilhosa, uma série poderosa, com o tema Fogo Consumidor. Ou o que está no versículo aí descrito na tela do vídeo: Deus é um fogo consumidor. Amém? Você está na oração do meio-dia, na oração da tarde, ou na oração da tarde e ao mesmo tempo oração do meio-dia. Amém? Desse canal maravilhoso de nome Verdades Bíblica PR. Sidônio. Então, por gentileza, você que é novinho, se inscreve no canal, toca no desenho do sino, dá o joia, deixa seu pedido de oração na descrição abaixo do vídeo e, por gentileza e por caridade, compartilhe o link dessa oração maravilhosa e dessa palavra profética maravilhosa, aleluia, que vamos ler antes de começarmos a fazer a oração no meio-dia, não é isso? Para quem não me conhece, eu sou o pastor Luiz Posidônio, da Igreja Vida Eterna, Salvador, Bahia. Essa foto aí foi tirada sábado, 11 de outubro de 2025, no nosso segundo aniversário do Círculo de Oração. Oh, glória a Deus! Sem perda de tempo, vamos ler a palavra. Pois o nosso Deus é fogo consumidor. Pois o nosso Deus é fogo consumidor. Meus queridos e maravilhosos irmãos e irmãs, que versículo poderoso e maravilhoso e tremendo que está em Hebreus capítulo 12 e o último versículo do capítulo 12, que é o versículo 29. Deus é fogo consumidor. O termo fogo consumidor é muito usado no meio cristão, não é isso? Mas você sabe o que significa? Você possui dúvidas sobre se uma coisa contradiz a outra? Bem, a nossa reflexão de hoje visa entender de onde vem esse termo, por que a usamos, qual o seu significado, como o amor de Deus se relaciona com o seu fogo consumidor. Meu Deus! Para começar, na Bíblia, o fogo aparece muitas vezes relacionado diretamente a Deus como símbolo da sua presença em alguns aspectos. Exemplos disso é quando Deus faz sua aliança com Abraão em Gênesis capítulo 15, verso 17. Ou quando convoca Moisés, quando ele avistou uma sarça ardente em Êxodo 3:2. Ainda tem também a coluna de fogo que acompanhava os israelitas, relatada em Êxodo capítulo 13, verso 21. Então, como podemos ver, o fogo pode representar o símbolo da sua presença. O fogo também é usado para purificar, algo que vemos em nossos dias a dia, mas que espiritualmente representa a santidade, sendo esta um dos atributos morais de Deus, pois ele é plenamente santo e é a fonte de toda santidade. Como está escrito em Abacuque, capítulo 1, verso 13, a santidade de Deus e tenhamos que seus olhos não podem contemplar iniquidade. A santidade de Deus é tamanha, está escrito em Abacuque, capítulo 1, verso 13. A santidade de Deus é tamanha que seus olhos não podem contemplar iniquidade. Então vamos lá, meus irmãos. Fogo. O que é que o fogo faz? O fogo reprova ou aprova. No caso, o ouro só é aprovado quando é passado pelo fogo. Se for algo falso, se passando de ouro,
o fogo reprova, certo? Então o fogo, primeiro ponto, é algo que aprova e reprova, não é isso? Segundo ponto, o fogo, além de consumir, literalmente falando, o fogo destrói. É isso? O fogo destrói. Mas o fogo também traz alguns benefícios, no sentido literal. Depende da maneira como é usado. Por exemplo, é com o fogo que se faz o carvão, não é assim? Quem é da agricultura só pode plantar se depois queimar a sua roça, chamada brocada, né? Todo mundo, quem é agricultor, faz uma broca, desmatar, né? Brocou, secou o mato, queimou. Só após queimar a broca, daí depois está tudo queimado ali, é que o terreno limpinho faz as coivadas, né? E está limpinho, está apto para plantar. Para depois que vir a chuva, crescer o alimento, feijão, trigo, arroz, e frutas, etc, etc. E depois que cresceu ali, não é isso? Vai a colheita para se alimentar. Então fogo constrói, destrói, aprova, reprova. Deus, ele é fogo consumidor. É ele que destrói, ele está escrito, é o mato, mas é ele que constrói também. É ele que tira a vida, é ele que dá a vida, é ele que abate, é ele que levanta. Meu Deus, é ele que põe a enfermidade, mas também ele cura qualquer pessoa de uma enfermidade quando tem fé nele, crê. Deus é um fogo consumidor. Além de falar da santidade, muitos dizem que fala, né? Mas o fogo, acima de tudo, ele fala da justiça de Deus. Alguém está entendendo, irmão? Sim, sim. Então, nós vamos, durante dias, pode ser que seja 7 dias, a partir de hoje, 10 dias, ou muito mais dias, nós vamos entender esse texto de Hebreus 12, 29, baseado em todo o capítulo de Hebreus. Por exemplo, no verso 1, Hebreus 12, 1 diz: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e deixemos o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Pronto, Deus, ele nos propôs uma carreira. Que carreira é essa? Carreira de mais que vencedor. Ele nos propôs uma carreira de amar, de perdoar, de liberar perdão. Ele nos propôs uma carreira de nos santificar. E essas coisas, irmão, tem que ter pressa. Nós temos que se apressar, correr. Mas não é correr sem paciência. Não, irmão. Ansioso, não. Correr com paciência. Correr com calma, não é isso? É aquela correria calma, não é aquela correria acelerada, sem paciência, ansioso para chegar logo, nada disso. É uma carreira lenta, é uma carreira, sabe, calma, tranquila, não é uma carreira, né, com paciência, ou seja, pacientemente, aquela carreirinha, sabe aquela carreira com paciência? Tem gente que corre ligeiro demais e não chega em lugar nenhum, mas você corre com paciência ali, aquela carreirinha saudável, né? Com paciência, você consegue chegar no destino, alcançar o objetivo. Então, corra com paciência a carreira que Deus te propôs, a carreira da santidade. Corra com paciência. Corra com paciência a carreira do perdão, perdoando, liberando perdão. Estou aplicando já a palavra, explicando e aplicando. Corra com paciência a carreira, sabe, irmão, da obediência à palavra de Deus, obedecendo o evangelho de Jesus, que é o poder de Deus, porque Deus é fogo consumidor. Porque se nós não correr com paciência, liberando perdão, perdoando, liberando perdão, obedecendo a palavra de Deus, fazendo o que Deus manda fazer, orar, jejuar, vigiar, se nós não correr, Deus é fogo consumidor. E na sua justiça, irmão, ele vai nos consumir, ele vai consumir as nossas obras de desobediência à palavra de Deus. Por exemplo, se eu não perdoar, ele é fogo consumidor. Com fogo consumidor, um Deus de justiça, além de ser um Deus de amor, um Deus de justiça, ele também não vai me perdoar. Ele é fogo consumidor, ele não vai me perdoar. Mas se eu perdoar e liberar perdão, ele é fogo consumidor. Aí fala de justiça, ele também vai consumir a minha obra de perdão e liberação de perdão, de amor. Ele vai consumir a minha obra e ele vai me perdoar e vai me abençoar. Mais ou menos isso aí. É só uma pitadinha, né? É só uma pitadinha, né? É só um
com fatia, né? Amanhã, depois da manhã, a gente vai continuar a nos aprofundar nesse assunto. Amém? Vamos orar. Deus, abençoe essa tua filha, esse teu filho, abençoe essa tua serva, Deus, esse teu servo. Eu que sou teu servo também me abençoe. Deus, obrigado, Senhor, porque já está tendo paz em Israel, né? Eita glória, eu vi agora um vídeo agora que os reféns foram liberados, vivo, oh glória. Está tendo paz em Israel, em Jerusalém. Todo dia eu oro pela paz de Jerusalém, todo dia eu oro pela paz de Israel. Obrigado pela paz de Jerusalém, de Israel. Continue trazendo paz a Jerusalém, a Israel. Obrigado, Senhor. Pai, que essa tua serva, esse teu servo e eu como teu servo, nós, aleluia, que estamos ouvindo, eu estou orando e ouvindo a oração que eu estou orando. Nós que estamos ouvindo a oração do meio-dia agora, gravada nesse dia de segunda-feira, hoje, glorioso, que nós agora, Senhor, e a nossa família, minha família, Luísa Posidônio, sua mamãe Luísa, toda a minha família, mamãe, papai, madrasta, irmãos, irmã, tio, tia, toda a minha família, pastor Luiz Posidônio, toda a minha família, e a família dessa mulher de Deus está ouvindo essa oração de Somos de Deus, toda a nossa família, espalhada pelo Brasil e pelo mundo, zona rural, zona urbana, seja abençoada agora, seja abençoada agora, seja abençoada agora. Abençoe, Senhor, eu e toda a minha família, essa mulher de Deus, esse homem de Deus, essa mulher de Deus está vendo essa oração no meio-dia, toda a família dela, dele, a minha, espalhada pelo Brasil e pelo mundo, zona rural, zona urbana, seja abençoada agora, curada, livre. Obrigado pelos livramentos que o Senhor tem dado a mim e a minha família, os livramentos que o Senhor tem dado à Igreja Vida Eterna, à AXA, ao Daniel, a todos, meu Senhor, obrigado. Continue livrando teus filhos e filhas, livrando a minha família, a família dessa mulher de Deus, desse homem de Deus, em nome de Jesus. Traz paz na Ucrânia e na Rússia, falta lá, traz paz, Senhor, em nome de Jesus. Abençoe o projeto de oração 24 horas no ar. Traz recurso e voluntário e prepara um lugar abençoado para começar esse propósito, se for da sua vontade, do seu querer, acredito que é, Senhor. Abençoe a Igreja do Sertão, tá aí as fotos da Igreja do Sertão, que a Igreja do Sertão seja abençoada, abençoe e santifique esse QR Code, Senhor, que esse QR Code seja abençoado, Senhor. Pai, que haja, meu Senhor, recursos suficientes para iniciar, Senhor, esse projeto, Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Milhões de pessoas vão copiar esse QR Code e abençoar essa obra. Quem no QR Code não abrir, embaixo na descrição há 4 maneiras de ajudar essa obra, amém? Ou fale comigo pelo WhatsApp 719-9946-0610. Abençoe, Senhor, o projeto missionário Mão Amiga, a Igreja do Sertão, tá aí as fotos. Abençoe todos que já ajudaram e todos que ainda não ajudaram, que vêm ajudar. Fale com milhões, Senhor, em profecia, em visão, revelação. Fale aos corações pela tua palavra e pelo teu Santo Espírito para ajudar essa obra, esse projeto, pelo poder do sangue, do nome de Jesus, para a glória de Deus. Meu Deus, eu tomo posse do milagre e da salvação, da libertação, da provisão e do livramento de Deus na minha vida, na vida da minha filha Luísa Posidônio, sua mamãe de Iraci, na vida de toda a minha família, Nilton Azevedo, Senhor, seu filho Efraim, a mãe dele, toda a minha família, espalhada pelo Brasil e pelo mundo. Eu tomo posse do livramento na vida dessa mulher de Deus, está ouvindo essa oração no meio-dia agora, esse homem de Deus está ouvindo essa oração no meio-dia agora, a família dela, de perto e de longe, eu tomo posse do livramento dela, dele, da família dela, dele, a minha família, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, assim seja, a graça do Senhor Jesus, assim seja, a consolação do Espírito Santo de Deus, assim seja, esteja com todos vocês, meus irmãos e irmãs, hoje e para todos sempre. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Posso todas as coisas naquele que nos fortalece. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus, maior é aquele que está em nós do que tudo aquilo que está no mundo. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Compartilha essa oração, essa palavra. Deus te abençoe, glória a Deus.